Vamos lá, então? Boa noite, futuros servidores e servidoras do Ministério Público da União. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Felizes, faceiros? Sim. Estudaram bastante fim de semana? Sim. Mintam pra mim, estudaram bastante fim de semana? Sim. Quem estudou de verdade agora, não precisa mentir pra mim. Aí, ó, viu? Viu? Tem gente que estudou. O pessoal DAD, levanta a mão se tu estudou. Até levanta a mão que é bom pra acordar, fazer um exercício. Que hoje vamos entrar em abordagem sistêmica da administração, que é a segunda daquelas teorias que eu tinha falado para vocês estar no edital. Tinha abordagem clássica, abordagem sistêmica e abordagem burocrática. Então, pela ordem agora, vamos começar por abordagem sistêmica da administração, mas antes eu tinha prometido para vocês uma revisãozinha, então tá aqui, ó. As questões estão nos slides. Ops, peraí. Agora vem. Essa prova aqui faz menos de um mês. Falei que eu trago a questão atual. As antigas eu até sei fazer, Rafael. As novas daí eu fico com medo. Partiu? E aí? Qual das variáveis aqui se destaca? Então, na teoria de Taylor, uma das variáveis que ele levava em consideração é a especialização no trabalho, não é isso? Beleza? A hiperespecialização, por sinal, né? Pegava aquela tarefa complexa e dividia a alta divisão uma grande especialização. Ele procurava fazer a adaptação das máquinas ao trabalhador, e aqui cabe um detalhe, ele até fazia de certa forma para ganhar produtividade, mas o foco não era, porque isso aqui é ergonomia, né? Vamos focar na saúde do trabalhador, ele estava cagando para a saúde, ele queria maior produtividade. Então não é o foco da teoria dele, nem do controle da saúde, nem do conforto. O que ele queria era especialização no trabalho, letra C, a resposta. E aí muita gente pergunta, Rafael, mas isso aqui não é CESP, né? Porque é múltipla escolha. CESP também faz prova de múltipla escolha. Quem é que decide isso? Quem contrata o CESP. Tá? É o contratante que diz que, eu quero múltipla escolha ou quero certo e errado. Inclusive é o contratante que diz se uma errada anula uma certa. Qual é a proporção? É 1 para 1? Às vezes tem proporção meio para 1. Vocês já viram isso em edital? Cada errada anula meio ponto só em vez de anular uma inteiro. E já vi 0,25 também. Ou seja, teria que errar 4 para chegar a anular uma. Aí também quem decide isso é o contratante. Vamos para a segunda. Estilo de direção na teoria de Taylor. Havia delegação de tarefas? Não, ele fazia justamente a separação entre quem pensa e quem faz. Tinha delegação de tarefa? De jeito nenhum. Então, quando ele fala aqui em delegação, etc., de jeito nenhum. E a última, Taylor Fayol e seus seguidores. Então, ele está falando da abordagem clássica como um todo, né? Na abordagem clássica, né, é considerada boa a organização que possui um organograma detalhado, estrutura organizacional bem definida, faz parte da abordagem clássica. Quem é que defendia isso? Fayol, muito bem. ênfase na divisão do trabalho. Os dois, né, defendiam isso. Planejamento das funções. Não tinha planejamento, previsão, prever, planejar? Beleza. Descrever os cargos. Quem faz o quê? Divisão do trabalho.
manuais de tarefas e procedimentos para saber o que fazer exatamente. E por isso, então até aqui tá tudo certo? Uau, então vou marcar certo, Rafael. Não, no CESP tu lê até o final. Pergunto, a abordagem clássica gera estruturas flexíveis, móveis? Não, ela gera estruturas rígidas. Então tá aqui a pegadinha. E só essas duas palavras tornaram a questão errada. Mataram a charada? Conseguiram lembrar? Posso fazer uma pergunta? Claro. Na lista administrativa na segunda. Segunda, tá. Se não tivesse a parte de delegações de tarefas. Se não tivesse a parte de delegação de tarefa, eu ia recorrer dessa questão. Por quê? Porque o Fayol é um cara que defendia Taylor era um cara que defendia a estrutura funcional, que tem uma certa descentralização de poder, uma certa. Por quê? O Fayol era o cara que defendia a unidade de comando, lembram? Um só comandante. Taylor, ele acreditava na múltipla subordinação, que podia ter mais de um chefe. Isso, querendo ou não, uma espécie de descentralização do poder, no sentido da administração, descentralização no sentido da administração, tá? Descentralizar um pouquinho de poder. Então aí caberia recurso. Mas no momento que eles botam delegação, não, delegação aí não. Daí isso de jeito nenhum. Fechou? Então, a partir de agora, é suficiente isso aqui para vocês lembrarem? Esse vai ser o resumo de vocês daqui para frente da abordagem clássica dos dois principais autores, tá? Taylor e Fayol, Taylor americano, Fayol francês fresco. Por que ele é francês fresco? Porque ele olha tudo de cima para baixo com o nariz empinado. Já o Taylor é o cara das tarefas, olha de baixo para cima, Fayol de cima para baixo. Cara das tarefas, o cara da estrutura, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. Operacional, chão de fábrica, do cargo para a estrutura, é assim que a banca vai usar sinônimos. Já o Fayol, de cima para baixo, do maior para o menor, e tudo que seja sinônimo disso, ou lembre isso. O foco do Taylor, então, organizar as tarefas, cada pedacinho, organizando cada pedacinho, eu organizo o todo e tenho eficiência. Para o Fayol, eu tenho que organizar a estrutura direitinho para ter eficiência. Organização formal e funcional, e aí que vem aquilo que é justamente a tua pergunta, né? O funcional, vários chefes. E aqui formal e linear. Linear é a unidade de comando, que era um dos 14 princípios do Fayol. As funções da administração, o PPEC e aqui o famoso PO3C, que tem muito mais probabilidade de cair o PO3C do que o PPEC. Então tá aqui, e o sistema deles é fechado, porque eles só olham para dentro. E essa é justamente a principal diferença, não só, tá? Mas vamos dizer que é uma das principais diferenças entre a abordagem clássica e a abordagem sistêmica. Porque quando a gente passa a adotar a abordagem sistêmica, o sistema passa a ser aberto. Deixa de ser um sistema fechado, deixa de olhar só para dentro da empresa e passa a olhar para fora dela. Então, uma das principais diferenças, e a banca adora fazer questão como? Misturando os dois. A abordagem clássica trabalha com sistema aberto, a abordagem sistêmica tem esse nome porque trabalha em sistema fechado. O que eu acabei de fazer? Acabei de cespear a questão, invertendo o verbo cespear, não conhece? Tá? Pode ser inverter ou também pode ser enganar as pessoas, cespear dependendo da questão. Tá? Vamos lá então. Abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica, antes a gente estava falando de Taylor e Fayol, a gente estava falando de 1910, 1904, 1911, 1914 e por aí vai. Quando a gente fala da teoria de sistemas, a gente já está nos anos 70. Tá? Então lembra, anos 70, paz e amor, Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy, meu Deus, o alemão deve ser um cara loucão, biólogo. Anos 70, biólogo, natureza, vamos nos conectar aí na natureza, era tipo o Zambelli alemão, tá? Então, cabeção, Ludwig von Bertalanffy, é o cara que deu origem à teoria geral de sistemas. Por quê? Esse cara dizia o seguinte,
o mundo está muito quadrado. Cada coisa na sua caixinha. Tem o cara que estuda só o lado direito do corpo, o cara que estuda o joelho, o cara que estuda a cabeça. Daí tem lá a ciência tal, que ele estuda só um pedacinho, a outra ciência. E ele dizia o quê? As ciências estão muito quebradas, cada um olha só para uma coisa. Está faltando uma visão do todo, porque na realidade o que existe é a relação entre as coisas. O todo é o que existe. Não é? A mão, é muito legal tu ser um especialista em mão, mas a mão só funciona se estiver conectada a um braço que está conectado a um corpo, o corpo tem que estar vivo, respirando o ar que vem de fora e tem que se alimentar, então... I wanna love you. Tan, 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 tan. Fumaceira, nos 70, e o Bertalanffy começa a se conectar com as coisas. Ele diz o seguinte, tem que se conectar. Então, tá aqui, o conceito-chave é que esse aqui é o slide de resumo, tá? Resumo geral da matéria. O conceito-chave é que organizações são sistemas abertos. Por quê? Porque eles estão sempre interagindo com outros sistemas para poder sobreviver. Se não interagir, não sobrevive. Uma mão solta, ela não sobrevive. Tu precisa de um corpo conectado e cada coisa tem sua função na natureza. Então, esse excesso de especialização, deixa eu voltar aqui, aquele excesso de especialização que estava ocorrendo era prejudicial, porque a pessoa só olhava um pedaço e não conseguia entender o contexto. É importante entender o contexto, então tá aqui. As partes de um sistema, elas interagem entre si, se conectam, são interdependentes, uma depende da outra para funcionar. Então uma empresa só vai existir se tiver clientes, fornecedores, dinheiro, energia e por aí vai. Então toda essa troca. Então tá aqui. Abordagem sistêmica, porque as empresas, as organizações devem ser vistas como sistemas abertos, em constante interação com o ambiente. E é justamente por isso que o foco da teoria dos sistemas é no ambiente também. Ela olha para o ambiente, para fora da organização. Certo? Então o foco é o sistema, seus subsistemas e a interação com o ambiente. O que é um sistema? Um sistema é toda e qualquer coisa que pega um insumo, processa ele e gera um resultado. Corpo humano. É um sistema? Uma empresa é um sistema? Bicho, tudo é sistema, tá ligado? Tudo interage. Então essa é a viagem da abordagem sistêmica que... Então, tudo é sistema, tudo interage. Então, existem subsistemas dentro de qualquer organização. Por exemplo, uma empresa, ela não tem áreas. As áreas não têm cargos e pessoas. Então, o sistema empresa tem dentro dele subsistemas que são as áreas. Não é? Esse subsistema área tem dentro dele subsistemas que são os cargos, as tarefas, as pessoas. Então, eu sempre posso ir reduzindo, até chegar lá no nível da célula, do átomo, que seria um menor sisteminha, o próton, o elétron, por aí vai. E eu posso ir aumentando também, não tem limite, porque sempre um sistema vai ter dentro do outro. Então é uma viagem essa teoria? É. E por que eu estou insistindo nisso? Porque essa é a principal crítica dela. O que eu faço com essa porra? Muito legal, interação, mas na prática Então essa é justamente a principal crítica à teoria de sistemas. Ela é muito legal, tudo está conectado, tem que lembrar disso, tudo interage, é muito bom, mas eu sou administrador, o que eu faço com isso? Te conecta aí, mas na prática, o Taylor pelo menos me dizia, manda o cara fazer, e agora isso aqui me diz o quê? Abraça a árvore, te conecta. Vamos lá, juntar a galera no fim de semana, vamos lá fazer rafting no rio, que daí todo mundo vai se amar. Daí tu vê ali a oportunidade perfeita para jogar teu chefe do bote e torce para ele não voltar. Ops, ele escorregou. Mas tu está segurando ele embaixo d'água. Opa, não vi. Tá? Então, essas são as limitações da teoria de sistemas. Então lembrem disso. A abordagem sistêmica fala de sistema aberto,
fala de interação, interdependência, e presta atenção, a palavra é interdependência, ou seja, um depende do outro, conexão. Se a banca falar em teoria de sistemas e falar em independência, é a pegadinha do CESP. Sistemas não são independentes, eles são interdependentes. Presta atenção, porque isso também cai bastante em prova. Fechou? Então, esse é o resumo. E agora, vamos aprofundar esses tópicos aqui pro nível que o CESP exige de vocês. Então, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de elementos interdependentes que interagem de forma organizada para alcançar um objetivo. Então, tem um sistema que interage com outro sistema, que interage com outro sistema, e esse aqui também interage com esse sistema, e esse aqui também interage. Eles estão interagindo para alcançar algum objetivo. Certo? Então, a ideia de sistema compreende o quê? Um conjunto de entidades, chamadas partes do sistema. Bah, Rafael, mas que legal isso aqui, tá? Mas eu posso pegar isso aqui e chamar de sistema? Posso, porque eu sempre vou ter um maior e também vou ter menores. Tudo é sistema, uma loucura, uma viagem. Então, conjunto de entidades chamadas partes do sistema. Alguma espécie de interação, relação entre elas, porque se não tem relação, não faz parte do sistema. Simples assim. Não tem porque está ali, não tem função ali. E a visão de uma entidade nova e distinta criada por essa relação, ó, que eu acabei de fazer. Eu tenho sistemas que interagem, só que a relação deles acabou criando um sistemão maior. E se eu trouxesse outro sistemão. Então essa ideia de relação, relacionamento é muito forte na teoria de sistemas. Tá? Tipos de sistemas que existem. Pode ser um sistema físico, concreto, algo que eu toco, pego, que existe. Pode ser um sistema abstrato, como uma filosofia, uma ideia, uma teoria, só em nível de abstração. É um sistema, porque é composto por partes que interagem. Quanto à natureza, pode ser fechado ou aberto. Fechado significa que ele estaria isolado do ambiente externo, como se tivesse um muro, uma bola, uma redoma em volta dele, que não tivesse interação. E aí eu pergunto para vocês, na prática existe um sistema fechado? Não, na prática não. Esse conceito de sistema fechado, na verdade, ele é um conceito abstrato. Só para representar. Então, se a banca falar assim na questão, caso uma organização se comporte como um sistema fechado, você sabe que na prática não existe, mas o que ele está querendo dizer? Que ela interage muito pouco com o ambiente. Caso a banca dê essa ideia que a organização está se comportando como um sistema fechado, a banca está querendo dizer que é uma organização que interage muito pouco, aprende muito pouco com o ambiente. E como vocês sabem, se tu não interage, se tu não aprende, a tua tendência é deixar de existir, que é um conceito que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Que é o conceito de entropia, que também cai em prova. Beleza? Já se é um sistema aberto, ele faz muitas trocas, muitas interações. Qual é a tendência moderna? Fechado ou aberto? Tendência moderna, sistemas abertos, em constante interação com o ambiente. E aí, por fim, sistemas vivos e organizações. O que é um sistema vivo? Uma pessoa, um animal, uma planta, algo vivo. Algo vivo nasce, herda seus traços, morre, ou seja, tem um ciclo pré-determinado de vida, vai nascer, crescer e morrer. Tá? São concretos, são completos, e a doença é um distúrbio. Já quando eu considero uma organização, uma empresa, um sistema, não é o mesmo que um sistema vivo. Uma organização, ela não nasce, não tem um parto da organização, ela é organizada, alguém planeja, pensa, estrutura ela, tá? Pode inclusive reorganizar, acaba com uma área, cria outra e por aí vai. Não tem ciclo pré-definido de vida. Eu posso dizer que toda organização vai morrer? Não, não tem um ciclo pré-definido. Agora, todo mundo aqui vai morrer? Não, todo mundo aqui vai morrer daqui a 200 anos, porque até lá vão criar
coisa, vocês vão ser funcionário do MPU também, né? Então vão ser tudo rico, bonito, corado, né? Esbelto, vão fazer crossfit quando passarem, né? Então vão ter vida saudável, vida longa, vão se alimentar bem, vão largar aquelas coisas que vocês comem hoje, né? Então vão parar de fazer meia perna, fazer perna inteira na depilação, não é? Não é isso? Então isso faz viver muito mais, tá? Então, organização tem ciclo de vida, não tem ciclo de vida pré-determinado. Seres vivos têm. Organizações são abstratas. Rafael, mas tem a máquina. Mas o conceito é abstrato. É uma ideia de como estruturar da maneira correta, planejamento, estratégia. São coisas abstratas. São incompletos. Eles dependem de outros sistemas. E o problema é um desvio das normas sociais. Eu tenho um problema na minha organização. Teve um desvio nas regras, eu vou corrigir. Então, sistemas vivos e organizações também se diferenciam. Aqui os componentes de um sistema. Lembra que eu falei para você? Sistema é, resumo, né? Tudo aquilo que pega algo do ambiente, processa e devolve algo para o ambiente. Ele faz essa troca. Se ele fosse fechado, ele faria essa troca? Não. Por isso que os sistemas são abertos. Porque aí ele pega do ambiente, processa e devolve para o ambiente de alguma forma. E esse é justamente o desenho. Esse desenho a gente vai olhar outras vezes. Quando a gente falar em comunicação... A gente fala em comunicação? Tenho quase certeza que fala. A gente vai falar desse desenho. E quando a gente falar em gestão de processos, a gente vai falar esse desenho. Esse desenho é um desenho de um processo. O que é um processo de trabalho? É toda e qualquer atividade que pega um insumo, processa e gera um produto. Insumo, input, entrada. O processamento, output, saída, produto. Então isso aqui é um processo. E essa ideia vem da teoria de sistemas, tá? Está diretamente ligada à gestão de processos também. Então temos a entrada, o processamento, a saída, o ambiente que está no entorno e nosso amigo... Deixa eu engrossar esse caldo aqui. Nosso amigo feedback, que é uma das palavras que vocês mais vão ouvir ao longo das nossas aulas. Feedback, o famoso retorno, retroação, né? Feedback é alimentar para trás. Alimentar para trás é realimentar o sistema. Ou seja, está pronto aqui, aí vem uma informação que realimenta o sistema, dizendo, ó, o produto deu certo, faz de novo igual. O produto deu errado, tem que melhorar isso. O feedback tem uma ideia de um retorno, um retorno de informação. Então, quando vocês forem dar feedback para os funcionários de vocês lá no MPU, porque vocês vão entrar no MPU tão capacitados em administração que vão colocar vocês, já vão dar um FC para vocês. FC e CJ doidado para todo mundo. FC 6, chefe de sessão. Primeiro, tu entrou aí, chegou assim, muito legal este treinamento, gostaria de dar um feedback. O cara vai olhar, tu sabe o que é o feedback? Vem ser chefe de sessão. Ou vem ser diretor aqui, CJ. Tá? Então vamos dar FC e CJ para vocês todos. Você sabe o que eu estou falando? FC é função comissionada, tá? Que tem de chefia, assistente, tá? E CJ é o acima do FC, os valores são acima do FC, só fodão, tá? Então vocês vão ser tudo, vão entrar tão capacitados, vão falar assim, eu fui aluno do Ravazoli, CJ para ti, CJ4 direto para ti, meu filho, tá? Daí vocês vão dar feedback para o funcionário de vocês. O que é dar um feedback para um funcionário? É dar um retorno sobre o trabalho dele. Ó, tu está trabalhando assim, gostei que tu fez isso, esse ponto tem que melhorar. A gente vai falar disso de novo em avaliação de desempenho também. Certo? Então, feedback tem essa ideia de retroação, realimentação. Pois bem, aqui como nasceu essa parada? Essa parada nasceu lá do Ludwig von Bertalanffy, tá? O biólogo alemão. Curtia o Bob Marley, curtia a interação com a natureza, abraçava a árvore e por aí vai. Então ele era contra aquela visão particionada das ciências, porque na vida real existe... peraí, você, ser humano, não, você é só biologia. Não, né? Tem biologia, psicologia, várias ciências estudando aquilo, esse ser completo. A natureza não está dividida assim. Quem dividiu foi o ser humano, em especialidades. Quem especializou a coisa foi o ser humano. A natureza, ela é grande, complexa.
Então eu tenho que estudar os sistemas globalmente para poder entender eles. Certo? Se eu pegar só um dedo e tentar entender, legal, vou entender o dedo, mas qual é a função dele? Não sei, porque eu perdi a conexão dele com o resto. Certo? Então, a tendência que ele acreditava era a integração de vários sistemas, integração de várias ciências para começar a entender melhor as coisas, em vez daquela super especialização, super divisão, teria que ser mais complexa. E uma enorme diferença dessa teoria para Taylor, Fayol e abordagem clássica em geral, é que a abordagem clássica em geral era determinística, ou seja, eles diziam assim, ó, divide as tarefas que tu vai ter sucesso. Não era isso? Isso é ser determinístico, né? Estou te dando uma receita de bolo. Faz esse bolo, com essa receita tu vai ter sucesso. Sistemas não acreditam nisso. A abordagem sistêmica, ela é probabilística. Ela diz o seguinte, estuda que você aumenta a sua probabilidade de passar. Ah, mas Rafael, me disseram que se eu estudar eu vou passar. Necessariamente você vai passar? Não, vocês não estão aqui para isso. Vocês estão aqui para aumentar a probabilidade de passar. Essa é a verdade, não é? Então tá aqui. Certo? Então uma abordagem dinâmica, adaptativa, olha para múltiplas dimensões, multidisciplinar. Certo? Diferente de Taylor e Fayol, que era aquela ideia bem rígida, bem fixa. A teoria de sistemas é mais ampla, mais complexa. Então tá aqui justamente o estilo CESP de fazer questões. Resuminho que eu montei para vocês, isso não está em livro nenhum, só vocês têm. Então tá aqui o que é sistema, o que é um sistema aberto e diferença da abordagem clássica para a abordagem sistêmica. Porque o que a banca vai fazer para vocês? Quando, na questão certa, ela vai copiar certo. Na questão errada, ela vai trocar um para o outro. Como vocês já dominam a teoria de Taylor e Fayol, vai ficar fácil reconhecer quando a banca estiver misturando as coisas, e é o jeito CESP de fazer, misturando as coisas. Tá? Então, um sistema, conjunto de elementos interdependentes, que interage de forma organizada para alcançar um objetivo. Sistema aberto, porque interage com o ambiente e com outros sistemas. A abordagem clássica tinha aquela visão reducionista, o pensamento analítico, detalhado ali da máxima divisão, mecanicista, né, como uma máquina, é sempre do mesmo jeito, da mesma forma, aquela relação causa-consequência perfeita. Se você fizer isso, vai com certeza acontecer aquilo. E o sistema fechado. Já a teoria de sistemas, nesses aspectos, é o inverso. A abordagem ela expande, ela tenta ser abrangente, completa. Tá? O pensamento é sintético, enxergar o todo. Teleologia, olha que coisa linda. A causa é uma condição para acontecer, mas ela não garante que vá acontecer. Para estudar, para passar no concurso, é necessário saber a matéria? Sim. Saber a matéria garante passar no concurso? Não. Bem-vindos a essa definição aqui. Beleza? Então tá aqui. E o sistema aberto que troca energias com o ambiente, barbadinha. Rafael, tá passando mais rápido essa teoria. Por quê? Porque ela cai bem menos do que Taylor e Fayol, por exemplo. Uma teoria com menor probabilidade de cair. E se cair, provavelmente vai cair comparando com Taylor e Fayol, e vocês vão olhar e dar aquela risadinha de canto de boca, ponto para vocês. Mas, obviamente, revisem ela e vamos embora. Então, nosso amigo Kiki, tio Chiavenato, no seu livro Introdução à Administração, muito conhecido, muito usado pela banca nessa teoria, o Chiavenato vai dizer que tem 3 premissas básicas, então, da teoria geral de sistemas, tá? Então, vocês já conhecem as 3. Um sistema existe dentro de outro sistema. Beleza? Os sistemas são abertos, em constante interação com o ambiente. E a função de um sistema depende do contexto, da estrutura. Qual é a função que esse sistema aqui tem? Depende. Qual é a função do todo aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma célula?
isso aqui é um corpo, isso aqui é uma empresa, a função desse sistema aqui vai depender da estrutura como um todo dos outros sistemas. Rafael, que viagem. O cara devia estar drogadão. Devia, tá? Mas vamos embora. Agora eu vou trazer para vocês alguns conceitos da teoria de sistemas. Alguns conceitos que podem aparecer na prova se a banca quiser pegar um pouquinho mais pesado. O que a gente viu até agora, eu diria que é o que tem 90% de chance de cair se a banca for cobrar teoria de sistemas. Tá? 90% de chance é o que a gente viu até agora. O básico da teoria, aquelas questões mais gerais, cobrando a diferença para Taylor e Fayol, é por aí que vai, o que é um sistema aberto, etc. Mas de vez em quando, de tempos em tempos, a banca vem e pega mais pesado. Em 10% das suas questões, mais ou menos, ela pega um pouquinho mais pesado e traz alguns conceitos desse. Então, o que eu vou fazer agora é explicar alguns desses conceitos para vocês não serem surpreendidos. Alguns são ridículos, né? Conceito de globalismo ou totalidade. Se é tudo conectado, eu pergunto, se eu modificar isso aqui, os outros ficam inalterados? Não. Isso gera impacto no todo. Então tá aqui. Uma ação que produza mudança em uma das unidades do sistema produzirá mudanças em todas, porque é tudo conectado e interdependente. Beleza. Holismo. Já ouviram falar em visão holística? O que é visão holística? Nesse caso, é o mesmo conceito, a teoria traz como se fosse o mesmo conceito de visão sistêmica, que é ter a visão do todo. Então, holismo é a visão do todo. Eu só consigo explicar o sistema olhando o todo, dentro, fora e a inter-relação entre eles. Certo? Sinergia. Palavra linda que a gente vai falar várias vezes, principalmente em gestão de pessoas. Na parte de comportamento organizacional, o que todo mundo quer é sinergia. Sinergia é aquela palavra linda, maravilhosa, bonita, que os caras usam para não falar a palavra mais simples, que é união. Sinergia é união, sinergia é trabalho conjunto. Então, quando a gente fala que uma equipe tem sinergia, é porque essa equipe tem coesão, união, ela consegue trabalhar em conjunto. Certo? Então, o conceito de sinergia é esse. Trabalho conjunto, coesão, cooperação. Então, esse é o conceito. Só que aí vem as frases bonitas que vão aparecer na prova. E a frase bonita é linda, maravilhosa, é de chorar de tão linda. É emocionante. O todo é maior do que a mera soma individual das partes. 1 mais 1 é mais do que 2. Venha trabalhar conosco, casa do concurseiro. Aqui, 1 mais 1 é mais do que 2. Exceto em matemática, senão você vai errar a questão e o Dudan vai ficar puto comigo. Tá? Então, o que é a tal da sinergia? A tal da sinergia é justamente o trabalho conjunto do sistema. Se eu pego um dedo, ele é capaz de fazer umas coisas bizarras, mas sozinho não serve pra nada, né? Aí eu pego 2 dedos. Esqueçam pra que serve isso aí, tá?